amigos do portal Escola Bíblica Dominical. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Fernando Tavares. Sejam todos muito bem-vindos ao portal EBD. Estamos dando início a mais uma pré-aula das lições bíblicas jovens da CPAD. Esta é uma ferramenta que o portal disponibiliza no início de cada semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Como é do vosso conhecimento, nesse trimestre estamos estudando sobre o seguinte tema: Ensina-nos a orar. Em cada lição, um dos colaboradores do portal comenta sobre exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Hoje, então, iremos comentar sobre a lição 9 da revista Jovens, que trata da seguinte temática: a oração do fariseu e do publicano. Esta oração faz parte de mais uma das parábolas contadas pelo Senhor Jesus, com o propósito de ensinar lições espirituais aos seus discípulos. É importante lembrar que, em linhas gerais, uma parábola é uma história contada com efeito de comparação, cujo objetivo é apresentar uma verdade singular. De acordo com o comentário bíblico Bica, publicado pela CPAD, as parábolas são narrativas especiais que Jesus usava para transmitir verdades espirituais através de comparações. Embora Jesus não seja o inventor do ensino por meio de parábolas, o uso que fez do método ultrapassou em muito todos os outros mestres na eficiência e profundidade das verdades descritas. Para melhor compreendermos esta parábola, é fundamental que conheçamos um pouco sobre os personagens envolvidos. Vamos começar pelo fariseu, obviamente. Fariseu significa separado ou separatista. Essa classe de pessoas assim era identificada porque não somente se separava dos outros povos, mas também dos outros judeus. O fariseu era membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus, muito mais numeroso do que o dos saduceus, e de mais influência entre o povo. Seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Veja o que diz o evangelista Mateus no capítulo 23, versículos 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eles observavam as práticas de forma minuciosa, contudo esqueciam do espírito da lei, como se nota na forma como se lavavam antes de fazer as refeições, no lavar dos copos, jarros, os vasos de metal e as roupas de camas, em pagar cuidadosamente o dízimo, na observância do sábado e etc. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais, conforme Paulo relata em Atos 23 e 8, quando diz: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Eles eram membros do Sinédrio, conforme a gente acabou de mencionar. Além do mais, os fariseus não se davam com os saduceus.
mas se uniam com eles para combater Jesus e os seus seguidores. É curioso isso, né? Fariseu e saduceu não se davam entre eles, mas para perseguirem o Senhor Jesus, eles se uniam em determinados momentos. É o que Mateus relata no capítulo 16, versículo 1 do seu evangelho, quando diz: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual Nicodemos pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos 26:5 diz: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Quem declarou isso foi o apóstolo Paulo. Ele faz menção a esta questão também em Gálatas 1:14 e Filipenses 3:5. Os evangelhos estão repletos de provas de comportamento negativo dos fariseus e de sua hipocrisia. Tanto que a palavra fariseu tornou-se significada do quê? Hipocrisia e fingimento. Isso até os dias de hoje. Felizmente, Nicodemos era diferente deles. Vamos falar agora sobre o publicano. Quem era o publicano? Judeu que cobrava impostos para o governo romano. Entre os judeus, os cobradores de impostos tornaram-se objetos de uma especial aversão como classe. Os demais judeus desprezavam a esses cobradores de impostos, ou mais acuradamente ainda, conhecidos como cobradores de taxas. E isso devido ao seu necessário contato com superiores gentios. Os romanos leiloavam as vagas para coletores de taxas numa espécie de concorrência pública, a saber, para os que aceitassem as menores taxas de juros como comissão em contratos que duravam 5 anos. Os coletores de taxas recolhiam não somente as taxas e suas respectivas comissões, mas também tudo quanto pudessem embolsar ilegalmente. Observe que a corrupção e os corruptos vêm de longe. Por essa razão, como igualmente devido à sua colaboração com dominadores estrangeiros, os cobradores de taxas geralmente eram odiados. O suborno pago aos cobradores de taxas pelos ricos aumentava ainda mais a carga que recaía sobre os pobres. Do que vimos até aqui, podemos perceber que tanto o fariseu como o publicano tinham seus defeitos e, como todos nós, precisavam da misericórdia de Deus. Mas será que eles reconheciam isso? É exatamente isso que veremos através desta lição. Considerando que Jesus usava o método de parábolas para ensinar verdades espirituais, qual é o principal ensino que Jesus nos deixou através dessa parábola? Na parábola do fariseu e publicano, que curiosamente pertence ao material exclusivo do Evangelho de Lucas, isso quer dizer que só Lucas registrou essa parábola, Jesus nos ensina sobre a oração e a atitude correta. É preciso lembrar que nos versículos anteriores, ou seja, capítulo 18, versículo 1 a 8 do Evangelho de Lucas, encontramos a parábola do juiz iníquo, onde o Senhor nos ensina sobre a necessidade e o poder da oração. Assim diz o versículo 1 do capítulo 18 de Lucas: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por que estamos chamando a atenção dos irmãos para esse detalhe? Porque na parábola do fariseu e do publicano, Jesus vai dar continuidade ao ensino sobre oração
mas acrescentando um detalhe. Na parábola do fariseu e do publicano, conforme já citamos, Jesus nos ensina sobre a oração e a atitude correta. Isto é, somos ensinados que a mera persistência na oração não é suficiente. Podemos estar orando, porém com atitude errada. De acordo com Barclay, na Palestina os devotos oravam 3 vezes por dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Entendia-se que a oração era especialmente eficaz se fosse oferecida no templo. Por essa razão, nesses horários, muitos iam até os átrios do templo para orar. É dentro desse contexto que Jesus conta a parábola desses 2 homens, o fariseu e o publicano. Ao lermos esta parábola, podemos perceber alguns contrastes entre a oração do fariseu e do publicano. Iremos citar apenas alguns. Primeiro contraste: 2 homens e 2 orações diferentes. Observem só a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Além de auto-justificar-se diante de Deus, o fariseu menosprezava o seu semelhante. Em contrapartida, olha o que diz o publicano na sua oração: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Com essa expressão, o publicano não se considerava simplesmente um pecador, mas um pecador por excelência. Enquanto o fariseu está se gabando diante de Deus, o publicano está orando e se humilhando. É possível encontrar a oração de um certo rabino que se dirigiu a Deus com as seguintes palavras: agradeço-te, ó Deus, meu Senhor, que me separastes com aqueles que se sentam na academia. Evidentemente aqui, academia se referindo ao local onde os acadêmicos se reúnem. E não com aqueles que o fazem nas esquinas, porque eu me levanto cedo, e eles também. Eu o faço para as palavras da lei, e eles para as coisas vãs. Eu trabalho, e eles também o fazem. Trabalho e recebo uma recompensa. Eles trabalham e não recebem nada. Eu corro, e eles também. Eu corro para a vida vindoura, e eles correm para o abismo da destruição. É totalmente perceptível que esse é o tipo da oração farisaica. Uma oração semelhante à oração do fariseu, onde o ser humano se auto-justifica diante de Deus, achando-se merecedor da bênção do Senhor por causa das suas obras. O segundo contraste que percebemos entre a oração do fariseu e do publicano é o seguinte: 2 atitudes diferentes. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Conforme diz a Bíblia de Estudo Pentecostal, o fariseu era justo aos seus próprios olhos. A pessoa que pensa ser justa por causa dos seus próprios esforços não tem consciência da sua própria natureza pecaminosa, da sua indignidade e da sua permanente necessidade de ajuda, misericórdia e graça de Deus. Por causa dos seus destacados atos de compaixão e da sua bondade exterior, tal pessoa acha que não precisa da graça de Deus. Isso aqui é extremamente perigoso. A pessoa achar que pelo fato de fazer alguma ação social, de praticar boas obras, isso lhe dá
o direito de ser justificado pelo Senhor. Mas vejamos o exemplo do publicano. O publicano nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Este se mantinha afastado e nem sequer elevava os olhos a Deus. A humildade do publicano pode ser vista em sua postura e comportamento. Estava profundamente consciente do seu pecado e culpa e verdadeiramente arrependido, voltou-se do pecado para Deus, suplicando perdão e misericórdia. O publicano tipifica o verdadeiro Filho de Deus. Algumas pessoas é possível perceber a sua petulância, a sua arrogância, o seu orgulho na sua postura. Já dizia um certo autor, o corpo fala. Se por um lado nós temos o fariseu com o peito estufado e com a cabeça elevada aos céus, se auto-justificando diante de Deus, nós temos por outro lado o publicano que se afasta e nem sequer consegue levantar a sua cabeça, reconhecendo o seu estado de miséria. O terceiro contraste entre a oração do fariseu e do publicano é o seguinte: dois resultados diferentes. O primeiro não foi justificado. Observe que o fariseu não pede nada na sua presunçosa oração. Sua gratidão não passa de congratular-se a si mesmo. Barclay diz que o fariseu realmente não foi orar, foi informar a Deus a respeito de quão bom ele era. Só podemos ser justificados por Jesus. É o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao justificar-se a si mesmo, o fariseu rejeitou a justiça gratuita de Deus. É também relevante lembrar que, segundo Paulo, também em Romanos 3:20, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. O problema do fariseu não estava em outra coisa a não ser na sua justiça própria. O fariseu não estava errado em jejuar 2 vezes por semana, em dizimar minuciosamente, mas o seu grande erro era crer na sua justiça própria. Por isso saiu do templo pior do que quando chegou. Vejamos o resultado na vida do publicano. O texto sagrado diz: o segundo desceu justificado para a sua casa. Como bem observou John MacArthur, esta parábola tem abundantes riquezas da doutrina da justificação pela fé, a qual certamente Lucas aprendeu com o apóstolo Paulo, com quem ele andou. Ilustra perfeitamente como um pecador que carece completamente de retidão pessoal é declarado justo diante de Deus, num instante, por um ato de fé em arrependimento. Por causa da sua confiança no Senhor e sua confissão de pecados perante Ele, o publicano foi aceito como justo diante de Deus. Diferentemente do fariseu, o publicano voltou para a sua casa perdoado. Aqui está a grande diferença entre a oração do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu listava diante de Deus a sua suposta oração, as suas boas obras, as suas supostas virtudes, o publicano humildemente ele confessa os seus pecados para Deus, entendendo a sua insignificância. E o resultado nós vemos aí. Um não foi
justificado, que é o fariseu, mas o publicano, ele voltou justificado para casa. Podemos acrescentar a essa nossa reflexão o que Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu acho esse texto extraordinário, porque ele mostra que tanto a nossa justificação como a nossa salvação depende unicamente do Senhor. Não é a minha obra, a sua obra, as nossas obras que nos justificam, de maneira alguma. Não são as nossas obras que nos salvam. Nós somos justificados e salvos por causa de Cristo. É pela graça, e a definição de graça, de uma maneira bem simples, é favor não merecido. Se enganam todos aqueles que pensam que vão alcançar algum mérito ou que estarão ajudando a Deus, de alguma forma, através das suas boas obras. É pela graça. Alguém poderia dizer, mas pastor, tudo bem que é pela graça, mas eu participo da minha salvação, porque eu preciso entrar com a minha fé. Bem, é verdade que a nossa justificação, a nossa salvação, ela é pela graça mediante a fé. Só que tem um detalhe. Essa fé que alguém precisa para crer na graça de Jesus vem de Deus e não vem do homem. Olha o que diz o texto. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Para ser mais claro ainda, a fé que eu, você, nós precisamos para crer no sacrifício de Jesus, para acreditar que nós éramos pecadores irremediáveis, estávamos perdidos, condenados à perdição eterna, sem condições de nos salvar, tínhamos uma dívida impagável, mas aí Jesus, o presente de Deus a nós, ele morreu no meu lugar, ele pagou a minha dívida. Como diz Paulo aos Colossenses, ele rasgou a cédula que era contrária a nós. Para se crer nisso, meu irmão, minha irmã, é preciso fé. E essa fé, ela não vem de nós, ela vem de Deus, primeiramente. É um dom que Deus dá a mim e a você para nós crermos no que Jesus fez por nós. Eu não quero entrar aqui na polêmica da questão, mas o que dizer daqueles que não têm fé para isso? Daqueles que não creem em Jesus? Daqueles que não acreditam que o Senhor Jesus pode nos justificar, pode nos salvar? Eu só tenho a lamentar. Agora, uma coisa eu preciso enfatizar: se eu e você cremos no sacrifício de Jesus, isso é mérito de Deus. Nós devemos agradecê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, porque foi um dom, o dom da fé, ou seja, a fé para crer no sacrifício de Jesus é um dom de Deus. Isso é maravilhoso. Você precisa crer, tomando posse desse dom para a glória de Deus e para a sua salvação. A oração do fariseu e do publicano mostra esta questão da graça de Deus. Não é por obras, não é por méritos, é pela graça do Senhor. Amém? Ao mostrar o comportamento desses dois homens através desta parábola, Jesus revelou esses contrastes para ilustrar a diferença entre a falsa adoração e o verdadeiro arrependimento. Não basta adorar, é preciso adorar em verdade.
É o que diz em João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O orgulho do fariseu condenou, mas a fé humilde do publicano o salvou. Aqui se cumpriu o que disse o evangelista Mateus: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. Quem que a si mesmo se exaltou nesta parábola? O fariseu. E quem a si mesmo se humilhou? O publicano. Portanto, o fariseu foi humilhado, mas o publicano foi exaltado. Sigamos o conselho do apóstolo Pedro. Na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Já caminhando para o término da nossa pré-aula, eu gostaria de citar o que Barclay diz sobre esta parábola. Segundo ele, a parábola do fariseu e do publicano nos ensina sem dúvida certas coisas a respeito da oração. Primeiro, nenhum orgulhoso pode orar. A porta do céu é tão baixa que ninguém pode entrar a não ser ajoelhado. Tudo o que um homem pode dizer é: nenhum outro cordeiro, nenhum outro nome, nenhuma outra esperança no céu, na terra e no mar, nenhum outro esconderijo da culpa e da vergonha, nenhum mais que tu. A segunda lição, segundo Barclay, ninguém que menospreze a seus semelhantes pode orar. Na oração não nos elevamos acima dos nossos semelhantes. Recordamos que somos um do grande exército da humanidade pecadora, que sofre e está contrita, ajoelhados todos perante o trono da misericórdia de Deus. Quem somos nós para achar que podemos desprezar o nosso semelhante? Quem és tu que julgas o teu próximo? Diante de Deus, todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor. Só seremos justificados, só seremos salvos através de Jesus Cristo. Portanto, é necessário o reconhecimento dos nossos pecados e a confissão dos mesmos perante o Senhor. A terceira lição, segundo Barclay, a verdadeira oração brota da aproximação das nossas vidas à de Deus. Sem dúvida, tudo o que o fariseu dizia era verdade. Ele jejuava, dava minuciosamente ou meticulosamente o seu dízimo, não era como os outros homens, sem dúvida não era como o coletor de impostos. Mas a pergunta não é: sou tão bom como meus semelhantes? A pergunta é: sou tão bom como Deus? Quando comparamos a nossa justiça com a justiça de Deus, quando procuramos comparar a nossa bondade com a bondade de Deus, não há justiça em nós, não há bondade em nós. Possivelmente é nesse contexto que Jesus diz: vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, ou imundície. Isso, ressaltando, não diz respeito
a minha justiça em relação a um outro ser humano, mas a minha justiça em relação a Deus. Repito, quando comparo a minha justiça com a de Deus, quando comparo a minha bondade com a bondade de Deus, não há bondade em mim, não há justiça em mim. Então a pergunta que devemos fazer o tempo todo: sou tão bom como Deus? E a resposta, evidentemente, é não. Finalizando então, conforme acabamos de expor através desta parábola, a palavra de Deus mostra dois homens, duas orações diferentes, que resultou em atitudes e resultados diferentes. O fariseu que se exaltou ficou humilhado, porém o publicano que se humilhou foi exaltado, isto é, justificado. Que possamos seguir o exemplo do publicano nas nossas orações, sempre que nos colocarmos diante de Deus, que possamos reconhecer os nossos pecados, que possamos se humilhar diante dele, sabendo que não há nada que nós possamos fazer que nos torne justo perante o Senhor. Mas também não há nenhum pecador, nenhuma pecadora, que reconhecendo o seu estado de miséria e confessando os seus pecados perante o Senhor Jesus, não possa ser justificado por Ele. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Desejo a vocês uma ótima aula da Escola Bíblica Dominical e até a próxima, se Deus assim permitir. Fique na paz do Senhor.